Olá, me chamo Lucas Carrilho Beber e hoje com Lucas Pereira Borges Dutra, Otávio Pereira Lima e Gabriel Gamba Gomes, vamos apresentar sobre o tema fiscal do MAPA, oportunidades como agrônomo na fiscalização de sementes e mudas. Bom, quando pensamos no agronegócio brasileiro, normalmente lembramos da produção agrícola, das exportações e das tecnologias utilizadas no campo. Porém, para que toda essa cadeia funcione adequadamente, é necessário um sistema eficiente de fiscalização e controle. Nesse contexto, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, desempenha um papel fundamental. Dentro desse órgão, os fiscais de sementes e mudas são responsáveis por garantir que os materiais utilizados pelos produtores atendam os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação. Ao longo dessa apresentação, vamos entender melhor o papel desses profissionais, suas funções e os desafios enfrentados e as oportunidades de carreira para os engenheiros agrônomos. Passando para o sumário, vamos começar falando sobre o papel do MAPA no agronegócio brasileiro. Em seguida, abordaremos a importância do setor de sementes e mudas, que representa a base para toda a produção agrícola. Depois discutiremos por que a fiscalização é necessária e quais são as atividades realizadas pelo fiscal de sementes e mudas. Também veremos a importância do agrônomo nessa função, o funcionamento do Renasem, as etapas de fiscalização, os processos de controle de qualidade, os desafios atuais da área e, por fim, as oportunidades de carreira existentes. Bom, sobre o papel do mapa no agronegócio, o Ministério da Agricultura e Pecuária é o principal órgão responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades agropecuárias no Brasil. A sua atuação é extremamente importante, porque o agronegócio representa aproximadamente 25% do produto interno bruto brasileiro, sendo um dos setores mais relevantes da economia nacional. Além da importância econômica, o mapa tem a responsabilidade de garantir a qualidade e sanidade dos produtos agropecuários. Isso significa assegurar que plantas, animais, sementes, mudas e alimentos estejam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Outro aspecto fundamental é a sua função reguladora. O mapa cria normas, estabelece critérios técnicos e fiscaliza o cumprimento dessas exigências. A sua atuação também é indispensável para o comércio internacional. Muitos países só compram produtos brasileiros porque confiam nos sistemas de controle e fiscalização existentes no país. Portanto, o mapa realiza suas atividades de fiscalização, ele não está apenas protegendo os produtores e consumidores, mas também está contribuindo para a manutenção da credibilidade do agronegócio brasileiro no mercado mundial. Bom, agora para contextualizar sobre o setor de sementes e mudas no Brasil, ele é considerado a base da agricultura. Isso ocorre porque toda a produção agrícola começa com a utilização de sementes ou mudas. A qualidade desse material influencia diretamente a produtividade da lavoura, o desenvolvimento das plantas e qualidade da colheita. Uma semente de baixa qualidade pode reduzir significativamente a produtividade e aumentar os custos de produção. Por isso, o mercado brasileiro de sementes e mudas possui grande importância econômica, movimentando cerca de 20 bilhões de reais, estando entre os maiores do mundo. E para garantir a qualidade dos produtos comercializados no setor, ele é regulamentado pela Lei 10.711 de 2003 e pelo Decreto de número 10.586 de 2020. Essas normas definem os requisitos técnicos e legais para a produção, beneficiamento, armazenamento e comercialização. O objetivo é garantir a pureza genética, física, fisiológica e sanitária dos materiais produzidos, oferecendo maior segurança ao produtor rural. Agora, sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, para organizar e fiscalizar toda a cadeia produtiva, foi criado o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, conhecido pela sigla SNSM. Esse sistema tem como objetivo garantir que todas as sementes e mudas comercializadas no Brasil possuam qualidade adequada. Quando falamos em qualidade genética, estamos nos referindo à garantia de que aquela semente realmente pertence à cultivar informada. Quanto à qualidade física, está relacionada à ausência de materiais indesejados, como impurezas e sementes de outras espécies. Quanto à qualidade fisiológica, envolve características relacionadas à germinação e ao vigor. Já a qualidade sanitária garante que o material esteja livre de pragas e doenças capazes de causar prejuízos à agricultura.
Assim, o SNSM funciona como um mecanismo de organização, controle e fiscalização de toda a cadeia produtiva. Dando sequência à apresentação aqui, meu nome é Lucas Pereira Borges Dutra. Eu vou falar para vocês sobre alguns seguintes tópicos durante a apresentação. Começando pelo tópico do porquê fiscalizar sementes e mudas, né? Então, como todo mundo sabe, sementes e mudas são o início de toda a produção agrícola, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito esmero na hora de fazer uma produção correta, porque isso vai ditar o sucesso e o fracasso de muita gente para frente. Então, isso tem que ter uma grande responsabilidade de produção. Então, uma produção de sementes e mudas que não vai de acordo com as regras, tem escapes em protocolos de segurança ou algo do tipo, pode gerar diversos problemas para os produtores que forem usar essas sementes, né? Então, um desses problemas pode ser, por exemplo, a baixa produtividade, já que o vigor dessa semente pode ser baixo, ou até mesmo a germinação. A disseminação de pragas e doenças, que às vezes tem um lote de sementes que foi contaminada com algum tipo de praga ou doença, deixando assim a cultura muito mais susceptível a algum fracasso, a perda da pureza genética, isso, problema de reprodução, do uso do material genético, né? Prejuízos econômicos e o risco da segurança fitossanitária está atrelado diretamente com a disseminação de pragas. Então, isso tem que se atentar muito durante uma produção de um campo de sementes. E para ter tudo certo, a gente precisa de um fiscal para poder estar trabalhando nesses campos de semente e de mudas, né? Então, o que que faz um fiscal de campos de sementes e mudas? Então, eles fiscalizam os produtores, como é que eles estão fazendo cada atividade, fiscalizam os viveiros, questão de higiene, questão de estrutural, inspeciona a unidade de beneficiamento, verifica a documentação, que isso é muito importante. Um campo de semente e de muda demanda de uma documentação muito extensa e burocrática de ser feita, né? Fiscaliza o comércio de semente, investiga denúncias, coleta amostras para análise. Então, você tem que pegar uma amostra para poder comprovar a qualidade dessa semente. Então, muita gente não consegue fazer um serviço tão bem alinhado desse jeito. Então, por isso, de um fiscal estar sempre lá para poder verificar esse tipo de serviço e garantir uma qualidade, né? Então, as principais irregularidades encontradas geralmente começa com uma produção de sementes sem registro, né? Que isso daí é a parte praticamente principal da coisa, né? Já que você não tem o registro, não tem a documentação, você não pode vender. Então, a comercialização ilegal, a rotulagem incorreta, falta de documentação, informações falsas sobre o produto, no caso seria a semente ou a muda, e lotes fora do padrão de qualidade. Isso daí são as principais irregularidades encontradas, né? E todas essas afetam demais a credibilidade da semente e o lucro do produtor, né? Então, para ter um profissional que trabalha em campos de sementes e mudas, a gente precisa de um agrônomo que tenha diversas qualidades, né? Diversas características para poder trabalhar nesses lugares. Então, a essência de um agrônomo fiscal é ter vários conhecimentos técnicos, né? Então, tem que ter o domínio de fitotecnia, genética, fitossanidade, o que é essencial para a gente poder analisar aquilo dentro da cultura. Então, ver se vai ter algum patógeno ou não dentro da cultura para poder garantir a qualidade dessa semente ou de muda, né? Um agrônomo precisa também conhecer as normas do mapa, né? Então, ele tem que ter a expertise na hora de interpretar a aplicação e aplicar, né? É, todas as instruções normativas, né? Então, ele tem que ter esse conhecimento. O diagnóstico preciso. Então, ele não tem uma faixa para poder errar. Um agrônomo fiscal, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, ele tem que ter uma diagnose muito precisa durante esse sistema de produção de sementes e mudas. Então, isso demanda muito da pessoa e também põe o nome do agrônomo em jogo. Então, tem que tomar muito cuidado. E a proteção e segurança, né? Então, um agrônomo fiscal, ele atua tanto na proteção do produtor das sementes, né? Então, ele não deixa com que o produtor queime um lote ou perca a credibilidade vendendo uma semente ruim e também protege o quem está comprando, né? Porque quem está comprando não vai querer ter um produto de má qualidade para poder iniciar seu sistema, né?
Agora falando um pouco sobre o Renascem, que é um registro nacional de sementes e mudas, é, o Renascem, ele é basicamente o cadastro oficial do mapa, que habilita as pessoas físicas ou jurídicas a atuarem no setor de sementes e de mudas. Então, para quem for trabalhar nesse setor de sementes e mudas, a primeira etapa é o cadastro oficial. Então, isso vem direto do Renascem. Então, o Renascem, ele autoriza muitas atividades dentro desse campo, que seria a produção, o beneficiamento, armazenamento, comercialização, certificação, análise e responsabilidade técnica, né? Então ele autoriza muita coisa em relação a esse sentido. Já as suas principais funções, as funções do Renascem, é a rastreabilidade, né? Poder conferir quem está trabalhando, quem que é responsável por cada serviço, controle de qualidade, segurança jurídica, a própria fiscalização pelo mapa, né? Que está um ligado ao outro, e a proteção do produtor rural, que nem eu expliquei no slide passado, né? Então, você tem um sistema de fiscal, de, de, de verificação, isso protege tanto um produtor rural que for comprar ou quem que for vender. Então, para conseguir dando sequência, para você trabalhar com o Renascem e ter seu registro, é essencial a inscrição e credenciamento, né? Então, determinadas atividades que você for fazer como agrônomo, você tem que ter o Renascem e caso não tenha, você é impedido de poder exercer essa atividade, né? Bom, agora a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes do trabalho do fiscal, que é a inspeção em campo. É nessa etapa que ele vai até a propriedade ou ao viveiro para verificar se tudo está sendo produzido de acordo com as normas do mapa. Primeiramente, ele observa as condições de campo de produção, então ele vai lá e verifica se existe o isolamento adequado entre as diferentes cultivares, porque isso vai ser importante porque ela vai evitar que o material genético pode ser misturado e comprometer a qualidade das sementes. Outro ponto que a gente precisa ter muita atenção é a presença de pragas e doenças. Então, o fiscal vai lá, procura sinais que possam indicar problemas fitossanitários, então doenças virais, ataques de insetos que podem prejudicar a produção. Além disso, ele vai também verificar a quantidade, a identidade da cultivar. Então, a variedade vai estar sendo produzida. Será que ela é aquela mesma que está sendo realmente, que está no campo? Então, isso que vai ser registrado pelo fiscal, que vai ver se o produtor registrou certinho. E em algumas situações pode até ser feito testes laboratoriais que vão confirmar essa informação. Por último, toda documentação vai ser conferida. Então, o fiscal analisa registro de produção, origem do material, informações sobre o beneficiamento das sementes. Então, a inspeção em campo ela é essencial porque ela vai permitir identificar problemas que ainda estão durante a produção antes que esse produto chegue ao mercado final. Bom, sobre a garantia da conformidade. Depois da intenção, entra uma etapa muito importante, que é a chamada garantia da conformidade. Então, basicamente, o objetivo vai ser verificar se todas as exigências legais e técnicas estão sendo cumpridas. Então, o fiscal vai lá, analisa registros, documentos, informações da empresa ou do produtor para garantir que tudo esteja regularizado. Outro aspecto que vai ser muito importante vai ser a rastreabilidade. Isso vai significar que é possível acompanhar o histórico daquele lote de sementes ou mudas desde a sua produção até a comercialização. Então a gente vai conseguir saber da origem daquilo, da onde que a gente está comprando. E além disso, o fiscal também vai acompanhar alguns processos, como a certificação, e ele vai também atuar no combate da produção e da comercialização ilegal. Essas ações vão ajudar a proteger os produtores que trabalham corretamente e que garantem que o agricultor receba um produto confiável e de qualidade. Nosso próximo slide seria a etapa da fiscalização. Então, para a gente entender como funciona o trabalho, a gente vai ter as etapas que essa fiscalização tem que ser seguida. Então, tudo vai começar com o planejamento. Então, nessa fase, vai ser definido os locais que serão fiscalizados, como as empresas produtoras, viveiros ou campos de produção. Vai ser também feita uma consulta aos registros do Renasem para verificar a situação desses estabelecimentos. Depois vem a inspeção em campos, que a gente acabou de comentar, né? Então, durante essa visita, o fiscal ele vai avaliar as condições de produção, verificando a sanidade das plantas, a identidade varietal e toda a documentação necessária.
Em seguida, acontece a coleta de amostras. Essas amostras, elas vão precisar representar corretamente o lote produzido. Por isso que existe uma metodologia específica para a coleta, que vai garantir que os resultados das análises sejam confiáveis. Após essa coleta, o material vai ser encaminhado para laboratórios credenciados pelo MAPA. Bom, depois que essas amostras chegam a esse laboratório, vai começar as análises. Então, vai ser realizados testes de germinação, vigor, pureza física, pureza genética e também análise para verificar a presença ou não de pragas e doenças. Esses testes vão mostrar se as sementes ou mudas realmente atendem ao padrão mínimo exigido pela legislação vigente. Com esses resultados em mãos, são elaborados os laudos técnicos. Nesses laudos, são feitos uma comparação entre os resultados obtidos e os padrões estabelecidos pelo mapa. Caso seja encontrada alguma irregularidade, ela é registrada oficialmente. Então, é a última etapa que vai envolver as ações corretivas. Dependendo da situação, o produtor pode receber orientações para corrigir os problemas encontrados, ou, até mesmo em casos mais graves, ser aplicado multa, notificação ou até apreensão dos produtos. Depois disso, vai ser feita uma verificação final que vai garantir que tudo esteja adequado para a comercialização. Então, quando a gente observar todas essas etapas, a gente percebe que a fiscalização não serve apenas para punir, mas ela serve também, tem um papel importante para orientar e garantir a qualidade das sementes e mudas que chegarão aos produtores rurais. Bom, eu sou o Otávio e vou estar dando continuidade aqui agora na apresentação, falando a respeito do controle da qualidade. Então, ali, após nós entendermos como que ocorre todo o processo de fiscalização, é importante destacar que uma das etapas mais importantes desse processo é o controle da qualidade. Então, a gente tem como objetivo dessas análises garantir que as sementes e as mudas que vão ser comercializadas, elas apresentam um desempenho adequado lá no campo. Então, para garantir isso, um dos principais parâmetros avaliados é justamente a germinação, que vai indicar ali a capacidade dessa semente em produzir uma plântula normal ali em condições favoráveis. Além dessa análise de germinação, também é feita a análise do vigor, que vai estar relacionada ali à velocidade e à uniformidade que essas plantas vão se desenvolver, sendo ali importante, indicativo do desempenho dela lá no campo. Além disso, outro aspecto fundamental é a qualidade sanitária, onde são identificadas ali fungos, bactérias, vírus e outros organismos que podem comprometer essa produção agrícola. Todos esses testes, eles vão fornecer ali uma segurança para o produtor rural, garantindo ali que esse material que ele esteja adquirindo, que ele esteja comprando, ele possui uma qualidade e tem um potencial produtivo, que é o mais importante. Falando agora a respeito dos desafios e soluções que a gente vai estar encontrando nesse cenário, é importante destacar que, apesar dos avanços ali no sistema de fiscalização, ainda existem diversos desafios que precisam ser enfrentados. E um deles, um dos principais desafios, é a questão do comércio ilegal dessas sementes, onde muitas vezes ocorre sem controle da qualidade e sem rastreabilidade, gerando ali muitos prejuízos econômicos e riscos fitossanitários. Além dessa questão ali do comércio ilegal, outro desafio é o surgimento constante de novas pragas e doenças, que exigem atualização contínua dos métodos de monitoramento e de controle. É algo bem preocupante que tem que ter uma atenção em cima disso também. Além disso, temos também a questão das mudanças climáticas, que vem tendo uma preocupação muito crescente ultimamente, pois essas mudanças elas vão afetar ali na disseminação dos organismos nocivos e também elas podem alterar ali as condições de produção. E aí, com base em todos esses desafios que eu citei, nós temos que pensar em quais soluções a gente vai ter em cima disso. Então, dessa forma, o MAPA ele tem investido cada vez mais em tecnologias ali, utilizando sistemas digitais, ferramentas de rastreabilidade, drones e também bancos de dados integrados. Então, tem essa questão do mapa e, além disso, as parcerias com instituições de pesquisas, elas contribuem muito para o desenvolvimento ali de novas estratégias de fiscalização e de monitoramento. Então,
é muito importante trabalhar em cima disso também. Aqui agora, falando um pouco sobre as oportunidades de carreira e desenvolvimento nessa área, o engenheiro agrônomo, primeiramente, tem algumas opções. Aqui está destacado, você tem ali a questão da carreira sólida, né? Que você vai estar destacando a atuação no Serviço Público Federal, onde oferece uma estabilidade e também um reconhecimento profissional. Tem a questão também de a possibilidade da especialização, permitindo ali que esses profissionais eles aprofundam seus conhecimentos em áreas como fitossanidade, genética, vegetal ali e também a certificação de sementes e mudas. Além, passando depois, também existe a possibilidade de ascensão profissional, onde você tem a possibilidade de assumir ali cargos de especialista, coordenador, e gestor dentro do próprio mapa. E por fim, o impacto global, né, dessa profissão, onde ali o trabalho realizado pelos fiscais, eles vão contribuir diretamente tanto ali para a segurança alimentar, tanto para a qualidade da produção agrícola e também para a reputação do Brasil no mercado internacional. Agora, para concluir, a fiscalização das sementes, das mudas, ela é uma atividade essencial para garantir ali justamente a qualidade e a segurança da produção agrícola. Então, nesse processo, o engenheiro agrônomo, ele desempenha um papel fundamental, contribuindo ali tanto para a produtividade das lavouras, tanto ali também para a credibilidade do agronegócio brasileiro. Além da sua importância também para o setor, essa área oferece excelentes oportunidades de desenvolvimento profissional, como eu havia citado anteriormente. Basicamente era isso que a gente tinha para falar. Esperamos que possa ter contribuído para vocês e desde já agradecemos pela atenção. Muito obrigado.